Eu sou Tatiana Fonseca e começa agora mais um programa Conectados com a Escola. Um programa idealizado pelo CRPE, com a participação de vários professores voluntários. Hoje é terça-feira e nosso programa está repleto de aulas super legais. Isso mesmo. Então já vou avisando para se prepararem, porque a nossa primeira aula está, supimpa! Oi pessoal, meu nome é Cristiane Rodarte e eu trabalho na escola João Epifânio Pereira. E hoje eu vim trazer para vocês uma história que chama Meninos de Todas as Cores. Quem escreveu essa história é Luísa Ducla Soares. Vamos lá? Era uma vez um menino branco que morava numa terra onde só existiam meninos brancos. E os meninos brancos brincavam e diziam assim: é tão bom ser branquinho, branco como a cor do leite, que é tão gostoso, branquinho como a cor do açúcar, que é tão docinho, branco da cor da neve, que é tão linda. Mas um certo dia, o menino branco resolveu viajar. Pegou o seu barquinho, colocou ele no mar e o menino entrou no barco e partiu para uma viagem. Viajou por todos os mares, navegou até chegar bem longe, onde todos os meninos eram amarelos e eles começaram a brincar. Brincou com os meninos amarelos, brincavam e diziam assim: é tão bom ser amarelinho, amarelinho da cor do sol, da cor do girassol, da cor da areia da praia. E o menino branco então se despediu do menino amarelo, entrou no seu barquinho e continuou a navegar. Navegou por outros mares, navegou, até chegar numa terra bem longínqua, onde todos os meninos eram pretos. E ele então saiu do barco para encontrar com os meninos pretos. E eles brincavam e diziam assim: é tão bom ser pretinho, pretinho como as estradas que nos levam a toda parte, preto como as azeitonas. Então eles se despediram e o menino então entrou novamente dentro do barco. E sabe onde que ele parou? Ele parou, navegou e encontrou com os meninos vermelhos, encontrou com os índios e brincavam. Então diziam assim: é tão bom ser vermelho, vermelho como as fogueiras, como as cerejas, como a cor do sangue. Até que um dia o menino branco sentiu saudades da sua casa e despediu do menino vermelho e falou: vou para casa, tchau. E então ele entrou no seu barquinho, navegou. E quando ele chegou na sua casa, ele ficou pensando: é tão bom ser branquinho, branco como a cor do açúcar. É muito bom também ser amarelinho da cor do sol, do girassol. É muito bom ser pretinho da cor da estrada. E é tão bom ser vermelhinho da cor dos índios, da cor do sangue. E então ele ficou pensando como é bom conhecer lugares diferentes. E então, quando chegava na escola, enquanto todo mundo desenhava meninos brancos em folhas brancas, sabe o que o menino branco fazia? Ele desenhava meninos de
todas as cores. Como ele já era um menino que conheceu vários lugares, várias partes, ele resolveu então fazer um desenho de uma grande roda, onde todos os meninos brincavam de mãos dadas. Fizeram uma grande roda e também ele desenhou meninos de todas as cores e onde todos eram felizes do jeitinho que eles eram, cada um com a sua cultura diferente e um lugar diferente onde morava. Ele fez um barquinho, desenhou o barquinho e ficou sonhando com esse desenho dele em viajar com todos os amiguinhos de todas as cores. E quem gostou da história, bate palmas! E aí, crianças, gostaram da história? Vocês viram a música? Como é bom a gente ser diferente uns dos outros? Então, hoje eu trouxe para vocês uma atividade bem legal. Nós vamos confeccionar um barquinho usando uma folha chamex. Pode ser uma folha colorida, pode ser até uma revista que tiver em casa mesmo. Vocês arrancam uma página dela ou então pegam uma folha de chamex, né? E vamos lá fazer o nosso barquinho. Vou explicar para vocês, nós vamos seguir passo a passo. Vamos lá, pegaram? Então, pegando a folha, nós vamos dobrar primeiro a folha ao meio. Pode colocar em cima de uma mesa para ficar mais fácil. Dobrou? Passou o dedo ao meio para dar uma marca, né? E ficar mais fácil. Agora, nós vamos dobrar ao meio novamente para poder marcar aqui, ó. Aí vai ficar mais fácil da gente fazer, abriu? Fazer o barquinho. Agora, tá vendo que tem um risco aqui no meio? Né? Uma marca? Nós vamos dobrar até chegar retinho nessa marca, olha. Aqui. Vamos fazer parecendo uma casinha, ou quando a gente faz um aviãozinho, vai juntar pontinha com pontinha. Assim, ó. Tá vendo? Agora, essa parte de baixo, a gente vai abrir e vai dobrá-la pra cima. E vai virar do outro lado e fazer a mesma coisa. Dobrar pra cima. Agora, essa pontinha, nós vamos dobrá-la pra dentro. De um lado, tá vendo que dobrou pra dentro? E do outro fazer a mesma coisa. Dobra a pontinha. Vai ficar dobradinho assim, ó. E aqui desse lado de cá, a mesma coisa. Dobrando pra dentro. Agora, o que virou? Ficou parecendo um chapéu. Isso mesmo. Ficou parecendo um chapéu de um soldado. Assim, nós vamos agora abrir o chapéuzinho. Tá vendo que abriu aqui um buraquinho? Ó, parecendo uma boquinha, não é? Vamos juntar essa pontinha com essa pontinha, ó. Ponta com ponta. Passa a mão. Vai ficar assim, olha. Tá vendo? Um quadradinho, ficou? Essa pontinha que abre, nós vamos dobrar ela juntando com essa ponta de cá. Vai. Assim. Dobrou pra cima. Virou do outro lado, fez a mesma coisa. Ponta com ponta. Ó. Dobrou. Vocês podem estar pedindo ajuda aí pra mamãe ou pra quem tiver do lado aí de vocês. Aqui,
vai abrir novamente uma outra boquinha, olha, de novo. A mesma coisa. Vai fazer pontinha com pontinha. E agora ela ficou menor, tá vendo? Agora vai abrir e puxar. Tchan, 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 tchan. Olha o que virou. Virou um barquinho. E agora que vocês conseguiram em casa fazer o barquinho, vocês vão fechar os olhinhos e vamos pensar na historinha que a Cristiane contou, dos meninos de todas as cores. E vamos imaginar se tem algum lugar que vocês já conheceram. Tem alguma terra que vocês conheceram diferente? Algum lugar que vocês tenham viajado? Não precisa ser de barquinho, não. Às vezes pode ser de carro. Uma viagem que vocês tenham feito, que vocês tenham gostado muito. Se alguém não tiver viajado, pode perguntar também para quem estiver do seu lado. Pergunte se fez uma viagem legal e vamos fechar os olhos e pensar o como foi gostoso essa viagem. Vocês conheceram pessoas diferentes umas das outras? Conheceram? É isso aí. E é muito bom conhecer pessoas diferentes. E o principal, respeitar sempre uns aos outros. E como é bom conhecer pessoas diferentes, não é mesmo? Cada um com a sua cultura diferente. E é essa a minha sugestão de hoje. Façam o barquinho e imaginem, sonhem e naveguem pelos sonhos. Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima! Na educação infantil, é super importante trabalharmos de forma lúdica. E é assim que foi preparada essa aula, que está bem divertida. Vamos assistir? E lá vem história. Desde pequenininho, Zezé era diferente. E esse seu jeito de ser chamava a atenção da gente. Estava sempre distraído, parecia meio avoado. E quando chamavam por ele continuava sentado. Era incompreendido, o achavam teimoso, pois não atendia o chamado nem para o bolo gostoso. Quando começou a falar, aumentou a confusão. Misturava as palavras, confundia sabão com pão. Na hora de ver TV, queria o som na maior altura. Até o vizinho reclamava. Tanto barulho ninguém atura. Pra bater papo com a turma, falava sempre muito alto. Parecia que estava brigando. Era um problema, de fato. Ele, por algum tempo, passou por sofrimento. Sofreu chacota dos colegas, humilhação sem cabimento. Às vezes até preferia fingir que ouvia bem, tudo isso para evitar ser zoado por alguém. A família prestou atenção e teve uma desconfiança. Será que esse menino é surdo? E começou a andança. Lá no posto de saúde procuraram um especialista de nome muito comprido, o otorrinolaringologista. E então, depois dos exames, veio a resposta esperada. O Zezé não escuta bem, mas no seu ouvido não tem nada. Como assim? Pergunta a mãe, cheia de curiosidade.
Eu não tô entendendo nada? Me explica por caridade? Ela pensava que Zezé passaria por cirurgia, já pensava na bagunça que isso faria mudando seu dia a dia. Ou então que tivesse um remédio, algo meio milagroso, que resolvesse o problema, que nem boldo amargoso. Mas o caminho era mais longo do que a mãe imaginava, pois para consertar o cérebro, nenhum remédio bastava. Zezé precisava de aparelho para melhorar a audição, entender bem as palavras e acabar com a confusão. O aparelho fica no ouvido. Eis aí o mistério, pois faz efeito no cérebro, em um dos hemisférios. Mas não vá pensando que é fácil tornar-se um escutante, pois Zezé ficava nervoso, ouvindo o que não ouvia antes. Era grilo, passarinho, o ônibus na ruazinha, a torneira a pingar e o salto da vizinha. Todos esses barulhos na cabeça do Zezé para manter a paciência. Só mesmo tendo fé. Não foi fácil para ele encarar essa jornada. Só deu conta do recado com o apoio da família amada. Até hoje o Zezé tem que dar explicação, desfazer mal-entendido, mostrar que tem educação. E é por isso que eu te peço, tenha compreensão. Se alguém escuta pouco, não é por opção. Fale pausadamente e olhando para a pessoa. Lendo a sua boca, ela entende numa boa. O Zezé, o Zezé, o Zezé, o Zezé, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é Zezé, 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 o que é Zezé. Oi, chega bem pertinho de mim e fala bem pausado assim pra eu poder entender tudo aquilo que quer me dizer. O que é Zezé? 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 O que é? O que é? Olá, crianças! Eu sou a Iris da Quem Sonha e essa história que se chama Zezé, oi? O quê? Foi escrita pela autora Márcia Regina Matos. A Márcia, por muito tempo, trabalhou como professora de inclusão e ela escreve as suas histórias rimadas para poder estudar com os seus alunos. A Márcia também é deficiente auditiva parcial e de família de deficientes auditivos parciais. E ela trouxe um pouco da sua história na infância para poder contar para vocês o que é a deficiência auditiva parcial. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e um recado. A Márcia nunca publicou os seus livros, mas esse é o seu sonho. Então, se você conhece alguma editora ou se você pode dar algum apoio para que ela possa publicar os seus maravilhosos livros e histórias, um grande beijo! No ensino fundamental também é importante trabalharmos partindo da realidade do aluno. E é exatamente isso que vem acontecendo em todas as nossas aulas do programa. Vamos acompanhar? Olá, pessoal! Eu sou a professora Vanessa, tudo bem por aí? Eu estou aqui hoje para a gente conversar novamente sobre matemática. E hoje eu trouxe a Nininha para apresentar para vocês. A Nininha tem um problema sério. A Nininha não consegue falar o 20. Vocês acreditam? Ela vai para a escola, ela é excelente aluna, ela é estudiosa, inteligente. Mas quando chega na hora de falar o 20, não tem jeito. A professora incentiva, começa toda animada. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vai se aproximando, 17, 18, 19, aquele bendito daquele número não sai. Até que um dia chega um recado da escola para a Nininha.
Dona Mamãe, favor ajudar a Nininha. Ela é a única que ainda não sabe falar o 20. A Dona Mamãe ficou descabelada. Espalhou números pela casa inteira para ajudar a Nininha. Vamos contando, Nininha. E 1, e 2, e 3. E nada do 20 sair. Vamos contar os talheres, os pratos, as colheres. Vamos de 5 em 5? 5, 10, 15. E nada do 20 sair. Dona Mamãe teve até uma ideia. Levou a Nininha no lugar que ela mais adorava, onde tem esse monte de conchinha. Que lugar vocês acham que é? Dona Mamãe levou a Nininha na praia. Foram pra praia, contaram conchinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Nada do 20 sair. Tentaram pegar palitos e contar outras coisas, quantas ondas o mar fazia, e nada do 20 sair. Bom, o final de semana na praia acabou, e nada da Nininha falar o 20. Bom, quando voltou para casa, a Nininha novamente foi para a escola. E chegando da escola nesse primeiro dia, ela tinha uma surpresa para contar para a Dona Mamãe. A Nininha tinha uma professora nova, pois a professora dela tinha ficado doente. E a Nininha tinha achado a professora nova linda, parecida com as princesas que ela adorava ver na TV. E vocês nem sabem quantos anos tinha a professora. Mamãe, mamãe, a professora nova é linda e tem 20 anos. A mamãe tomou um susto. O que você disse, Nininha? 20 anos! A professora nova tem 20 anos. E foi uma festa por toda a casa. Todo mundo comemorou que a Nininha, enfim, tinha falado o tão sonhado número 20. Mas eu contei essa história para vocês hoje para revelar o quanto a nossa cidade, Divinópolis, também pensa e produz cultura. Vocês sabiam que essa história, a menina que não falava o 20, está naquele livro ali do cantinho, e ele foi escrito por uma divinopolitana? E isso, essa divinopolitana se chama Terezinha Fonseca. A Terezinha Fonseca é uma autora divinopolitana que já escreveu vários livros infantis. Ela também é uma ótima contadora de histórias. Nesse livro aqui, é um livro de continhos. Tem esse que eu contei para vocês hoje, a menina que não falava o 20, e mais 3 continhos super maravilhosos. E por falar em a menina que não falava o 20, será que você aí de casa tá sabendo os números também? Hoje, então, vou pedir para vocês pegarem um lápis e um papel. Pode ser o seu caderno mesmo. E eu vou propor um desafio de um ditado surpresa. Ele é surpresa e ele é aquático. Vamos conferir comigo? Enquanto passa a vinhetinha, você vai procurando aí o seu caderno, ou o seu papel e o seu lápis, tá bom? Olha só, os números estão no papel. E logo que eles forem dar um mergulho na água, eles vão aparecer. Vamos ver o primeiro. 1, 2, 3 e já! O primeiro número é o número 8. Marca aí. Não esquece. E lá já está se desmanchando. Vou tirar para a gente colocar o próximo, tá bom? Marcou direitinho, né? Agora, o próximo número que vai dar um mergulho será o 11. Número 11. Marca aí que o 11 apareceu. Vou tirar esse e vou colocar o próximo. Vamos ver qual é o próximo? 1, 2, 3 e... Olha só, é o 2 com o 4. O 2 com 4 faz 24.
desaparecendo. Agora, nós vamos pegar o próximo número. Vamos ver qual é o próximo número. 1, 2, 3 e 39. Muito bem, o próximo número foi o 39. Vamos lá, vamos ver mais um número. Olha o mergulho da pontinha para o meio. 4 com 3. 4 com 3 faz 43. Marca aí, 43. Ó, esse número já tem uma sombra dele. Vamos ver se a gente acerta. 5 com 5 faz 55. Pronto, o próximo número do nosso ditado era o 55. E esse já tem a sombra. Vamos ver quem conseguiu acertar só com a sombra. Quando eu colocar, vai terminar de aparecer. Número 62. 62. Vamos ver agora mais um número. Qual que vai sair? Eu já vi um pouquinho da sombra. Começa com 7, número 75. 75. Vamos tirar esse para a gente ver o próximo. Vamos ver o próximo número. Já estou vendo a sombra dele. Vamos ver qual que é. Quando a gente colocar na água, vai aparecer definitivamente o 81. O 8 com o número 1. 81. Vamos ver agora qual é o número que vai sair. 1, 2, 3 e já apareceu o 93. 9 e 3 faz 93. Acho que tá acabando, hein? Vamos para o nosso último número. E ele é o 100. Número 100. O 1, o 0 e o 0. Esse era o nosso último número do ditado. Pronto, vou tirar ele aqui. E pera aí que eu tenho um recadinho especial. Olha só. Tchau, tchau. Nós vamos conferir os números de hoje utilizando o quadro numérico. Aposto que você já viu um na sua escola. O quadro, na verdade, é uma tabela com linhas e colunas, composta, no nosso caso aqui, por números do 0 até o 100. Ele é utilizado como suporte para quando a gente precisa escrever um número que a gente não lembra como, ou quando a gente não lembra na hora de registrar qual vem primeiro, qual vem depois. A gente pode utilizar também para descobrir o número que vem antes, o número que vem depois. Então, vamos lá descobrir quais saíram? O primeiro foi o 8. Depois a gente teve o 11. Depois foi o 24. Depois foi o 39. Depois o 43. Em seguida, 55. Logo depois, 62.
75, 81, 93, 100. Agora na sequência: 8, 11, 24, 39, 43, 55, 62, 81, 93 e o último 100. Se você quiser brincar em casa também, você vai precisar de uma canetinha, pedacinhos de papel toalha, aquele que vem num formato de rolo, e uma tigela com água. Você corta os pedacinhos do papel toalha e dobra ao meio, parecendo um livrinho. Dentro você faz o desenho que você quiser com a canetinha. Depois você dobra para que as pessoas vejam a parte branca. Quando você jogar na água como eu fiz, o desenho passa da parte de dentro para a parte de fora. E a parte que estava branca fica colorida com o desenho que você tinha feito dentro. Vocês já perceberam quantas crianças divinopolitanas são privilegiadas? Além dos seus professores estarem diariamente em contato com vocês, com as atividades remotas, ainda tem os professores do programa trazendo aulas super interessantes, como esta aula que vamos assistir agora. Meu nome é Eliane Elisa e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre convivência nos diversos espaços públicos e privados. Para iniciarmos nossa aula e compreendermos bem a diferença, vamos fazer uma classificação entre o que é meu, o que pode ser considerado de uso individual, e aquilo que pode ser considerado como de uso coletivo, ou seja, aquilo que é de todos. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, os cadernos, os lápis, a borracha, uma carteira, as mesas, uma mochila, um parquinho. Esses objetos ou locais, eles são de uso pessoal ou de uso coletivo? Quais deles a gente poderia considerar de uso pessoal e quais deles a gente poderia considerar de uso coletivo? Da mesma forma que existe essa diferença entre o que é de uso pessoal e de uso coletivo dentro da sala de aula e dentro da escola, existe também essa diferença entre os espaços que nós conhecemos e utilizamos. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando pensamos em uma cidade, vários pensamentos e imagens vêm à nossa mente. Sabemos que nas cidades
tem ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e pessoas. Mas a população de uma cidade pouco se pergunta, ou quase nunca, se esses espaços são públicos ou se eles são privados. Você sabe qual é a diferença? Vamos lá então. Quais desses lugares podem ser utilizados por várias pessoas ao mesmo tempo? Quais destes espaços podem ser utilizados apenas por pessoas conhecidas ou que recebam autorização para acessá-los? Os espaços públicos são aqueles que são administrados pelo governo e pertencem à população. A rua, por exemplo, é pública, ou seja, ela pode ser utilizada por todos, assim como as praças, os jardins, os parques também são públicos. As pessoas podem circular nesses espaços livremente. Já os espaços privados, eles pertencem a alguém, a alguma pessoa ou empresa. Um exemplo de um espaço privado são as casas. As casas pertencem a alguém, não é mesmo? Lojas também, restaurantes, açougues, escolas particulares, shoppings também são exemplos de espaços privados. Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. Eles é que são responsáveis tanto pela manutenção quanto pela limpeza desses locais. Já os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, fazem a manutenção das ruas, das praças e de todas as instituições que são públicas. Mas quem deve ajudar a preservar e cuidar desses espaços é a população. A população tem que ajudar a manter os espaços públicos limpos e preservados. Você sabia que você também é responsável por preservar e ajudar a cuidar desses espaços? Como os bens públicos são de todos, temos que pensar que é um direito nosso utilizar esses espaços, mas também é um dever nosso cuidar para que eles fiquem sempre preservados e limpos. Se vimos alguém destruindo, sujando ou poluindo algum desses espaços, podemos pedir para que essa pessoa não faça isso, ou, dependendo do caso, informar as autoridades do local. Pois destruir um bem público é um crime e a pessoa pode até ser presa. Agora, nós vamos falar sobre a utilização desses espaços públicos. Alguns são utilizados para a circulação de pessoas, como as ruas, as praças, por exemplo. Outros são utilizados para lazer. Algumas praças, jardins, parques e até mesmo as praias nos locais onde tem. E outros servem para abrigar instituições públicas, instituições que fazem parte da administração pública. Por exemplo, as bibliotecas, os hospitais, os postos de saúde, a própria prefeitura, os museus. Alguns espaços públicos são de livre acesso, ou seja, as pessoas podem circular neles a qualquer momento. Já outros espaços, apesar de serem públicos, ou seja, pertencem à população, a circulação de pessoas deve ser controlada ou até mesmo evitada. Uma escola, por exemplo, você já pensou se as pessoas pudessem entrar e sair a qualquer momento, qualquer pessoa pudesse entrar numa escola? Ia virar uma confusão, não é mesmo? Assim também, existem alguns espaços privados que são de livre circulação de pessoas. Por exemplo, os supermercados. Eles são propriedades privadas, eles têm um dono, mas qualquer pessoa que quiser fazer compras pode entrar livremente no supermercado. E na nossa casa, qualquer pessoa pode entrar? Na nossa casa, como ela é uma propriedade privada, nossa família é que determina quem pode nela entrar. Ela não é um espaço público, só pode circular nela quem for convidado.
Agora, é muito importante pensarmos que, independente do espaço ser público ou privado, nós devemos manter sempre o respeito e o cuidado com as pessoas que estão ali o tempo todo. Pensando nisso, vamos ouvir a história que a Renata Camargos irá nos contar. Sou Renata, contadora de histórias do canal Reinventa Renata, e hoje trouxe uma história para você. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, na palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Vamos falar de convivência? O filósofo Schopenhauer escreveu uma fábula há muito tempo atrás que explica bem o que estamos vivendo agora, nessa época de pandemia, confinamento e quarentena. Há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, na era glacial, o gelo e o frio tomou conta do planeta. Muitas espécies de animais e plantas sucumbiram e pereceram, desapareceram da Terra. Porém, um bando de porcos-espinhos se uniram para aguentar aquele frio. O calor do corpo dos seus colegas fazia com que eles aguentassem aquele frio intenso. Então eles ficavam bem pertinho o tempo todo. Porém, com a proximidade intensa, quanto mais frio fazia, mais juntinho eles ficavam para sentir o calor do corpo um do outro. Veio também os ferimentos. O espinho de um, às vezes, feria o seu colega mais próximo, que lhe dava mais calor. Então, feridos e machucados, esses porcos-espinhos começaram a se distanciar, separados, feridos, magoados. Eles ficaram distantes um do outro. Muitos deste bando não aguentaram o frio intenso sozinhos e morreram. Os que sobraram perceberam que a única maneira de sobreviver a essa era de frio intenso era se unir novamente. Então, bem devagar, eles foram chegando próximos, ficando próximos, chegando perto e mais perto e mais perto. Ficaram juntos, a uma distância respeitosa um do outro, para que eles fiquem juntos, se aqueçam, se amparem, mas não cheguem a ferir e machucar uns aos outros. E assim, estes conseguiram e estão na Terra até hoje. Um beijo. Todos nós temos espinhos. Espinhos? Como assim, professora? É uma maneira de dizer que todos nós podemos ferir as outras pessoas com palavras que falamos às vezes sem pensar, em momentos que estamos nervosos, com raiva ou até mesmo triste e não controlamos bem as nossas emoções. Sentir raiva, medo, alegria, tristeza é normal. Todo ser humano, em muitos momentos da vida, sente essas emoções. O que não podemos é deixar em que um momento em que não estamos muito bem, façamos com o outro aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse conosco. Nesses momentos é bom contar até 10, respirar fundo e só então tomarmos a decisão de falar o que está acontecendo e como estamos nos sentindo. Como vimos na aula de hoje, nós compartilhamos diversos espaços, tanto públicos quanto privados, com outras pessoas. E por isso é importante sabermos cuidar desses espaços
e das relações que estabelecemos neles, para convivermos com respeito, educação e de forma harmoniosa e feliz. Agora eu convido vocês a fazermos juntos uma atividade que vai nos ajudar a entender um pouco mais as nossas emoções. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender a fazer um marcador de livros, que vai nos ajudar a sinalizar e entender melhor as nossas emoções. Para isso nós vamos precisar de uma folha de papel, uma tesoura. Eu estou usando essa tesoura grande, mas você pode usar aquela pequenininha de cortar papel. Uma cola, canetinhas, lápis de colorir. E pode usar folhas coloridas se você preferir. Nós vamos fazer com essa branca aqui. O primeiro passo é cortar essa folha em 4 partes. Para isso, nós vamos dobrá-la ao meio. E depois dobrá-la novamente. E vamos cortá-la em 4 partes. Nós vamos usar apenas uma parte agora. Pegando essa parte, você vai dobrá-la na posição vertical. Aí, nós vamos pegar a parte inferior e fazer uma orelhinha, uma dobra. Viramos e fazemos uma orelhinha do outro lado, na outra parte. Vai formar essa figura. Aí nós vamos cortar as 2 partes, as 2 orelhinhas. Agora, nós vamos abrir, vai ficar parecido com uma bandeirinha, né? Aquelas bandeirinhas que a gente usa na festa junina. Nós vamos pegar a primeira parte e vamos dobrar. E dobramos também a segunda parte. Aqui, nós vamos fazer agora a carinha. Eu vou fazer uma carinha feliz. Aqui você pode desenhar da forma que você quiser. Vamos fazer uma carinha feliz para usar naquele dia em que eu estiver bem feliz. E vamos colar essa parte. Se quiser, podemos aparar, se ficar um pouquinho torto, podemos aparar essa pontinha depois de colar. E está pronto o nosso marcador. Eu fiz uns outros coloridos aqui para que vocês vejam. Esse, por exemplo, eu fiz uma carinha de medo, para aquele dia em que eu estiver com medo. Esse outro, eu fiz uma carinha triste, para aquele dia em que eu estiver triste com alguma coisa ou com alguém. Fiz esse outro com uma carinha de zangado, para aqueles dias em que eu estiver com raiva ou zangado com alguém ou com alguma pessoa ou com alguma coisa. E um outro de feliz, aí a gente pode enfeitar, olha que bonitinho que ficou esse de feliz. E aí, quando eu estiver lendo um livro ou fazendo o dever de casa, eu posso usar esse livro, esse aqui já até tem um marcador. Eu posso usar sinalizando a minha emoção naquele dia. Eu coloquei um de feliz porque hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ensinando vocês a fazerem esse marcador. No dia que você estiver com medo, você vai usar esse. E o importante é que, vamos supor que você esteja com medo, você vai usar este marcador. E aí, as pessoas que convivem com você vão entender que naquele dia você está com medo de alguma coisa.
E aí você vai parar e pensar, por que eu estou com medo? E é importante você procurar um adulto para conversar e te ajudar a lidar com essas emoções, principalmente se você estiver triste, com medo ou zangado com alguém ou com alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado da atividade e que essa atividade te ajude a entender melhor as suas emoções e a conviver melhor com as pessoas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até mais. Tchau! Gente, eu adoro assistir às nossas aulas. Nossos professores realmente se superam a cada dia. Olha quanta coisa vamos aprender com a próxima aula. Cidadania. Este é o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje. Muito provavelmente você já usou este termo, né? Cidadania, cidadão, cidadã. Já conversou sobre a importância de ser cidadão, de ser cidadã. Mas hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor o que significa a cidadania e como que ao longo da história nós fomos conquistando o direito de cidadania e ainda os desafios que nós temos pela frente, que nós precisamos avançar, conquistar, né? Nós podemos definir a cidadania como um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo, né? Ou seja, na possibilidade de viver, né, e transformar o mundo em que ele vive. Essa expressão, cidadania, ela vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por morar na cidade, por habitar na cidade. Atualmente, esse conceito ele vai muito além dos limites urbanos, né? Podendo ser compreendido no espaço rural, no espaço urbano, em todos os espaços onde vive, né, o ser humano. A cidadania ela está diretamente ligada com a relação aí entre o povo e o direito de participar nas decisões administrativas do Estado, né? Ou seja, de participar do poder político, da administração do Estado, da nação em que a pessoa vive, né? E através do exercício, né, da cidadania, nós vamos estabelecendo vínculo com os direitos, sejam eles os direitos políticos, os direitos econômicos ou os direitos sociais, né? Mas nem sempre nós tivemos a garantia da cidadania. Eu quero chamar a atenção para um momento muito anterior a este que nós estamos vivendo, que é quando o Brasil se constituiu como nação, que foi logo após a sua independência, em 1822. Né? O Brasil se constituiu como uma nação, se separou de Portugal e passou a ser o Império do Brasil. O Brasil era um império, o Brasil teve 2 imperadores, né? Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, e neste momento não existiam cidadãos, existiam súditos, né? Inclusive, é logo após 1822 que o Brasil vai ter a sua primeira Constituição. A Constituição, ela é a carta magna de um país, ela é o conjunto de leis que vai fazer com que todo o país se organize, né, a partir dele.
A primeira Constituição brasileira, ela não foi promulgada, ela não foi votada, ela não foi discutida. Ela foi outorgada, ela foi imposta pelo imperador. É por isso que nessa charge aqui, retirada aí do site da editora Saraiva, nós temos, né, o imperador, vejam, que nós temos aqui a coroa, né, representando o imperador, e ele retirando, né, a Constituição de um berço e dizendo, vai se chamar Constituição. Na verdade, o que o artista, né, está ironizando aqui é o fato de que nós temos aqui uma Constituição que é imposta, uma Constituição que vai ser colocada de acordo com os interesses do imperador. E o Brasil foi um império durante mais de 60 anos, né, de 1822 até 1889. E neste período o Brasil foi regido por esta Constituição que foi imposta por Dom Pedro I em 1824. Uma Constituição que impedia, por exemplo, as mulheres, os indígenas, negros e negras, de participarem da vida política, porque ela estabelecia um limite de renda, né, somente a partir de uma determinada renda que o sujeito possuía, é que ele poderia participar da vida política. Logicamente, somente os ricos, né, participavam, né, da vida política da nação. Mas após o fim do Império, com a proclamação da República, nós não conquistamos ainda o direito à cidadania, né? A proclamação da República, que acontece em 1889, ela não garantiu o exercício pleno da democracia, né? Tanto que desde a proclamação da República até hoje, né, 1889 até hoje, o Brasil viveu épocas de um grande autoritarismo, né, onde a política era centralizada nos interesses de poucas pessoas. Por exemplo, tivemos uma ditadura de 1937 até 1945, que foi chamada de Estado Novo. Tivemos a ditadura civil-militar de 1964 até 1985. Então nós tivemos diversos momentos em que a participação política era praticamente impossível. Mas mesmo em outros momentos, né, em que nós vivíamos uma chamada democracia, a cidadania ela enfrentou inúmeras limitações, né, sendo que em alguns momentos nós não tivemos mesmo a garantia, né, desse direito de participação política. Por exemplo, nesta charge que nós temos aqui, também retirada do site da editora Saraiva, né, nós temos aqui uma sátira às eleições que aconteciam no Brasil entre 1890 e 1930, né, que eram chamadas de eleições de cabresto, né. Vejam, nós temos aqui uma mulher representando a República, um homem representando os coronéis que de fato dominavam a política brasileira, e o eleitor seguro aqui pelo cabresto, né, pelo coronel. Por que eleições de cabresto? Quem aqui é da zona rural, quem vive ou viveu na zona rural, conhece bem a palavra cabresto, né, que é aquela corda através da qual você consegue orientar aí os movimentos de um animal de carga, né? E na verdade as eleições elas eram chamadas de eleições de cabresto porque os coronéis dominavam os eleitores, né? Após 1890, né, ou 1891, com a nossa segunda Constituição, todos os homens já tinham direito ao voto, as mulheres não. As mulheres só vão conquistar o direito ao voto em 1934. Mas os homens tinham direito ao voto, mas eram de alguma forma manipulados pelos coronéis, porque as eleições elas não eram secretas, né? O voto era aberto, a pessoa tinha que dizer em quem ia votar, ela era muito pressionada para votar nos candidatos dos coronéis, e havia uma série de outras violências que fazia com que as pessoas acabassem votando de acordo com os interesses dos coronéis, que dominavam a política brasileira até 1930, quando nós passamos por uma série de mudanças, mas logo depois tivemos também aí um período ditatorial, como eu já disse, né, de 37, né, até 1945. Né? Agora, com a atual Constituição brasileira, que é a Constituição de 1988, nós tivemos uma série de avanços no que diz respeito à cidadania. Né?
esta nossa atual Constituição, ela foi discutida durante os anos de 1986, 87, até ser promulgada em 5 de outubro de 1988. De fato, o período aí de discussão desta atual Constituição foi um período muito rico, com uma grande participação das forças populares, com uma grande participação dos movimentos sociais que queriam, de fato, transformar as normas vigentes nesse país. E eu quero chamar a atenção aqui para 2 artigos da nossa atual Constituição. Primeiro é o artigo 1, está no título 1, dos princípios fundamentais. O que diz o primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil? Diz o seguinte, olha, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, entre outras coisas, a cidadania. Né? Então vejam, nós temos 2 coisas importantes aqui nesse artigo 1. Primeiro, a questão do Estado democrático de direito, ou seja, há na nossa Constituição Federal a garantia legal de que as pessoas só poderão ser julgadas pelas leis que estão definidas no país, que não é possível fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, que as pessoas têm o direito de defesa quando estão acusadas, além de uma série de outras questões, e tem como fundamento, entre outras questões, a cidadania, que é o direito de participar da vida política da nação. Né? Lá no artigo 5º da nossa Constituição, né, já no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos aí o artigo 5º que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui é importante chamar a atenção para uma questão que é uma relação muito direta entre cidadania e a garantia de direitos, como o direito à igualdade, o direito à segurança, o direito à propriedade, o direito à vida. Ou seja, a cidadania não pode ser um discurso abstrato, né? Não é possível nós reduzirmos a ideia de cidadania ao direito de votar de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Né? Quando nós falamos em garantir a cidadania, nós estamos falando também em garantir os direitos fundamentais. Né? Sem direito à igualdade, sem direito à vida, à liberdade, à propriedade, à saúde, não é possível falar em cidadania. Né? E aqui é importante a gente pensar isso para nós ampliarmos um pouco, né, a nossa imagem, né, a nossa ideia de cidadania. E nós vamos perceber, então, que falta muito ainda para nós conquistarmos, de fato, né, a nossa cidadania. Vejam aqui esta sátira do Miguel Paiva, que foi publicada no jornal Estado de São Paulo em 1988, né, justamente no momento em que era proclamada a nossa atual Constituição. Nós temos aqui uma família, que é uma família que está em situação de rua, né, morando na rua, e o homem está com a atual Constituição Federal nas mãos. Né? E aí ele diz, olha, todo brasileiro tem direito à moradia. Né? De fato, isso está garantido na Constituição brasileira. E aí ela, né, diz, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Né? Ora, infelizmente nós sabemos que não basta que algo esteja previsto na lei. Além de estar previsto na lei, nós precisamos lutar para que isso se torne realidade. Né? E, de fato, a gente precisa avançar, por exemplo, nessa questão, quando a gente vê aqui nesta charge do Latuf, já uma charge de 2012, né? Que é uma charge satirizando o agronegócio, né? Como que o agronegócio tem invadido as terras dos camponeses, dos pequenos proprietários rurais, dos indígenas, das populações ribeirinhas. Né?
E aí nós podemos, além desses, pensar ainda numa série de outros problemas, né? De outros problemas que existem hoje, como, por exemplo, a questão do direito à saúde, como, por exemplo, a questão dos preconceitos, o problema aí da discriminação. E aí nós precisamos enfrentar tudo isso se nós quisermos, de fato, termos aí a garantia da cidadania, né? E aí, nesse sentido, eu quero chamar a atenção para uma questão. Há um mito, né, de que o brasileiro é um povo pacífico, né? Um mito de que os brasileiros aceitam qualquer coisa, que os brasileiros não se movimentam para lutar contra, né, as dificuldades que existem. E eu quero chamar a atenção para o fato de que isto é um mito, né, de que isto não é verdade, né? Olha, direitos, cidadania e movimentos sociais é algo que sempre esteve como um horizonte, né, de conquista do povo brasileiro. E há registros de movimentos sociais no Brasil desde o primeiro século da colonização até nossos dias. Por exemplo, lá no primeiro século de colonização, nós vamos ter, por exemplo, a Confederação dos Camões, né, com os indígenas, com várias nações indígenas se organizando para lutar contra os portugueses, contra os franceses. Nós vamos ter, por exemplo, as lutas dos escravos formando seus quilombos. Nós vamos ter também diversas lutas anticoloniais, né, contra movimentos buscando aí a libertação do Brasil da metrópole portuguesa. Então esses movimentos existem desde que o Brasil vem se constituindo, né, enquanto nação, muito antes, inclusive, da independência. E esses movimentos, eles demonstram que os que vivem, né, aqui no Brasil nunca foram passivos e sempre procuraram, de uma ou de outra forma, né, lutar por seus direitos, por suas ideias, né, lutar por seus interesses. Há um movimento muito forte de luta, né, para que os direitos sejam respeitados. E ainda hoje nós podemos perceber que esses movimentos estão presentes aí na cena brasileira atual, né? Nós podemos tomar como exemplo o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, as lutas sindicais que acontecem aí em todo o território nacional, as lutas contra o racismo. Então, os movimentos sociais, eles estão presentes aí na nossa história, né? Mas, infelizmente, nem sempre a lei está... a lei favorece, né, os mais pobres e aqueles que estão lutando por seus direitos. Por exemplo, né, há um discurso de que as pessoas que cometem um crime precisam ser presas, né? Bandido tem que ser preso, independentemente da idade, né? Inclusive é o discurso daqueles que defendem o encarceramento em massa, que defendem, por exemplo, a redução da maioridade penal, né? E aqui o menino pergunta, e do saldo bancário também? Ora, nós sabemos que nos cárceres, né, estão aglomerados e aglomeradas homens e mulheres pobres e, na sua maioria, negros e negras, né? Nós sabemos que, infelizmente, por mais que a gente tenha avançado do ponto de vista legal, por mais que a gente tenha uma Constituição que garanta o direito à cidadania e o direito à igualdade, nós ainda precisamos avançar muito, né, em relação à questão da igualdade, né? Uma outra questão também em relação à qual a gente precisa avançar é em relação a essa questão da discriminação, né? Vejamos aqui também essa sátira, né? Olha, o homem chega, né, à casa e ele bate a porta, ele é atendido, e aí ele fala, eu queria falar com o dono da casa, né? A mulher negra que o atende, né, fala, pode falar, né? Veja, há uma sátira aqui também a esse estereótipo, né, de negros e negras como serviçais, né, que é fruto do racismo estrutural que marca, né, a história da sociedade brasileira, e nós precisamos vencer também o racismo estrutural para termos, de fato, a garantia do exercício da cidadania para todos e todas. Não é possível falar em democracia sem a participação e a presença dos pobres, dos negros e negras, dos índios, dos indígenas, homens e mulheres, né, das pessoas homoafetivas e assim por diante, né? Não é possível falar em democracia sem a presença de todos e todas.
E para terminar esse discurso e para, mais uma vez, voltar à questão de que nós sabemos que as lutas populares, elas continuam no Brasil, de que o povo brasileiro não é um povo que aceita as coisas silenciosamente, né, que as lutas populares aí estão, para além dos movimentos sociais que eu já citei, eu gostaria de mostrar aqui as poesias que estão presentes nos muros. Se você prestar atenção nos muros da cidade de Divinópolis, por exemplo, você vai ver uma série de coisas escritas nos muros que mostram a reação de homens e mulheres, na sua maioria jovens, né, que trabalham, que usam a grafitagem, né, mostrando a sua insatisfação com a realidade atual e o seu desejo de mudança. Veja aqui esta inscrição no muro: a conexão humana anda sem sinal. Veja, é uma clara referência ao distanciamento, às vezes, entre as pessoas e a necessidade de avançarmos, né, em relação a essa questão. No outro muro, que talvez vocês já tenham visto pelas ruas da cidade, você vai encontrar aqui esta frase, olha: por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. Veja, é uma outra palavra de ordem, né, muito forte, né? Nós queremos uma educação, queremos uma escola que nos ensine de fato a pensar e não simplesmente a obedecer e não simplesmente a aceitar, né, as coisas, né? E para terminar, esse outro muro aqui muito interessante, em que há aqui uma pergunta, né? O afeto te afeta, né? Nós temos aqui dois homens, um homem e uma mulher, duas mulheres se beijando, e a pergunta: o afeto te afeta? Que é uma demonstração clara aqui, né, da luta contra o preconceito em relação às pessoas homoafetivas. Vejam, pensar sobre tudo isto é pensar sobre a cidadania, é pensar sobre o direito de todos e todas, homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, terem o direito de participar da vida política de seu país e de participar em condições de igualdade. Vocês estão gostando das aulas? Estão entendendo direitinho? Ai, gente, quanta coisa importante estamos aprendendo. A nossa próxima aula também está demais. Veja só. Olá, pessoal que está assistindo às teleaulas, tudo bem? Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa. Nossa, já faz uma semana que nós nos encontramos aqui e eu já estava sentindo uma falta. Bom, falando em sentir falta, eu estava agora há pouco conversando com uma amiga minha e a gente estava comentando sobre as coisas que a gente deixou de fazer nesse período de isolamento social e que às vezes a gente não dava valor e agora a gente passou a sentir falta. Uma visita na casa da avó, sair à tarde para tomar um sorvete com os amigos, ir para a escola. Quantas vezes, né, a gente via muita gente reclamar das aulas presenciais e agora a gente está vendo o tanto que faz falta, o tanto que aquele encontro presencial é importante para a aprendizagem, para o convívio social, enfim. Muitas coisas que a gente não dava, né, o devido valor e agora a gente está vendo tanto que elas são importantes. E durante a conversa com essa minha amiga, eu falei com ela que eu estava sentindo falta até de uma fusarca. E ela me perguntou: fusarca? O que é isso? Bom, como uma professora de português que não perde o hábito, ao invés de eu falar para ela o que era, eu disse: consulta o significado desse verbete. Aí ela lançou outra pergunta: verbete? O que é verbete? Ela não sabia. E vocês? Aposto que sabem, não é verdade? Mas vamos recordar?
Bom, pessoal, verbete é um gênero textual. Isso mesmo. Assim como é um gênero textual, uma notícia, uma reportagem, um cordel, uma história em quadrinho, verbete também é um gênero textual. Esse gênero textual, ele é um gênero de caráter expositivo, ou seja, ele é um texto que ele tem a função social de passar uma definição, de informar alguma coisa. Então, se eu fosse aqui escrever um verbete da palavra verbete, ou seja, se eu fosse aqui apresentar uma definição, o significado da palavra verbete, eu poderia falar para vocês que verbete é um conjunto de definições, acepções de determinadas palavras ou expressões. Isso seria um verbete, ok? E quais que são as características desse gênero textual? Bom, a primeira característica é que esse gênero, ele tem determinados suportes específicos. O que são suportes? Suporte, vocês devem estar se lembrando, é aquele portador textual, é onde aquele texto é publicado, é onde encontra aquele texto. Nós já conversamos sobre isso também em outras aulas. O gênero textual verbete, ele inicialmente era um texto que fazia parte da esfera escolar. Ele era mais característico da esfera escolar. Mas com o passar do tempo e com toda essa mudança que a internet provocou, não apenas na nossa vida diária, mas provocou inclusive nos gêneros textuais que foram se adaptando, hoje a gente já não fala mais que esse gênero é exclusivo da esfera escolar. Por quê? A gente encontra na internet dicionários online, plataformas, inclusive, em que os usuários podem construir o significado de alguns verbetes. Bom, quais que são além do portador textual ser mais característico, né? O verbete inicialmente ele é publicado em dicionários e enciclopédias. Outra característica desse gênero textual é que ele sempre vem organizado, ele é apresentado em ordem alfabética. Então, seja no dicionário físico, seja no dicionário online, seja numa enciclopédia, ele vai aparecer em ordem alfabética. Daí a gente até percebe o porquê de as professoras dos anos iniciais insistirem tanto conosco em aprender a ordem alfabética, não é mesmo? Por quê? Toda vez que a gente vai consultar um dicionário, organizar uma lista de convidados, uma lista telefônica, tudo que for mais fácil, né, para facilitar a localização, a gente organiza em ordem alfabética. A página de chamada do diário de classe de vocês também vem em ordem alfabética, não é verdade? Bom, além de ser organizado em ordem alfabética, o verbete é um texto que ele não tem título. Às vezes o professor, né? Eu mesma sou uma professora que insisto muito com os alunos na hora de produzir o texto. Não esqueçam do título. O título é importante, o título é a entrada, a porta de entrada para despertar a atenção do leitor, a curiosidade para ler o seu texto. No verbete, essa regrinha não vale. O verbete não tem título. Ao invés de trazer um título, ele traz a entrada da palavra. O que é a entrada da palavra? É a palavra propriamente dita. Qual que é a outra característica do verbete? O verbete é um texto que a gente emprega a linguagem formal. Nesse caso, tem textos que a gente pode, né, dependendo do contexto, da situação de produção, eu posso optar para usar a linguagem formal ou a linguagem informal. Um bilhete, por exemplo, nós já vimos, eu posso usar perfeitamente a linguagem informal, sem ter aquela preocupação com as regras gramaticais. No verbete, não. O verbete, ele é apresentado na linguagem formal. Outra característica é que o verbete ele não tem marca de interlocução, ou seja, é um texto impessoal. Hora nenhuma, quando você
ler um verbete, você vai sentir que o autor daquele texto está dirigindo diretamente a você. Não, é um texto impessoal, escrito na terceira pessoa, sem marcas de oralidade, sem marcas de interlocução, ok? Mais uma característica desse texto. Esse texto não vem com a assinatura do autor ali do texto, igual tem um poema, eu vou ler um poema, aí eu leio o poema e depois eu faço a indicação do autor. O verbete não tem isso não. O dicionário tem, igual a gente conhece o famoso dicionário do Aurélio. Aurélio é quem organizou, quem escreveu aquelas palavras, mas ele não é dito ali como autor de cada verbete, entenderam? Então não tem título, não tem marcas de interlocução, a linguagem é formal, não tem indicação depois de cada verbete do nome do autor, entendeu? Essas características. E outra coisa é que o verbete ele traz diferentes acepções de uma mesma palavra. O que são acepções? São aqueles significados que a palavra pode ter. Por isso, pessoal, que quando a gente vai fazer uma consulta a um dicionário, a gente também tem que ter algumas situações para identificar qual das acepções eu vou usar. Então, se a professora tem uma palavra lá no texto, a professora pede para vocês irem ao dicionário e consultar o significado dessa palavra, vocês vão colocar todas as acepções que estão lá? Não. Você vai colocar a primeira acepção que tiver na sua frente? Também não. Você vai ver dentro daquele contexto qual das acepções é mais adequada, com qual sentido o autor do texto utilizou aquela palavra. Então, a gente, para consultar o dicionário, não é simplesmente a gente abrir o dicionário, pegar a palavrinha e ir colocando o significado, não. Precisa também de interpretação, precisa da gente contextualizar aquela palavra com o conceito, com a intenção do autor ali no texto. Interessante, não é mesmo? Então agora eu vou convidar vocês para ver aqui comigo, né, as características de como as palavras, né, de como os verbetes são apresentados no dicionário. Isso é padrão? Não é. Vocês vão ter dicionários que trazem vários elementos, várias informações sobre os verbetes e outro dicionário que traz o verbete simplesmente puro, sem mais nenhuma indicação. Então eu vou trazer uma aqui que traz vários itens para a gente identificar cada um, ok? Sigam aí comigo no quadro. Bom, nós temos aí o verbete da palavra cidadania. Bom, a primeira coisa que o autor trouxe para nós foi a separação silábica dessa palavra. Vocês viram? Cidadania é uma palavra polissílaba, tem 5 sílabas e o autor apresenta isso para nós. Isso é mais uma utilidade do dicionário. Você ficou com dúvida de como essa palavra é separada? Pode ir ao dicionário, né, que tenha essa informação e consultar para tirar essa dúvida. Depois que apresentou a divisão silábica, o dicionário trouxe uma sigla que indica a classe gramatical dessa palavra. Nesse caso, tá SF, significa que é um substantivo feminino. Aí, seguindo aí, a gente tem as 4 acepções dessa palavra, ou seja, 4 significados que essa palavra pode ter. Então, a primeira acepção, condição de cidadão, com seus direitos e obrigações. Aí, entre parênteses, vocês vão observar que vem um exemplo dessa palavra, do uso dessa palavra cidadania, significando essa acepção número 1. Isso é mais algumas características que alguns verbetes trazem, né? A aplicação dessa palavra numa frase. Então, nós temos aí cidadania. Acepção 1, condição de cidadão. Acepção 2, o conjunto de cidadãos. Acepção 3,
conjunto de direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos. E a acepção 4, exercício consciente da condição de cidadão. Entenderam, gente? E no fim, ainda traz, no caso aí, como que essa palavra foi formada. Vocês lembram da nossa aula de processo de formação de palavra? Então, nessa palavra aí, teve a palavra cidadã e foi acrescentada um sufixo, né? Formando, então, a palavra cidadania, certo? Bom, pessoal, pegando o gancho nessa palavra cidadania, que eu trouxe para vocês como exemplo, tem muitos verbetes que o significado está lá no dicionário. A gente vai, né? Aliás, a função do dicionário é essa. A gente vai lá no dicionário e vê o significado da palavra e escreve. Acontece que tem palavras que, para a gente entender verdadeiramente o que ela significa, a gente tem que praticar, a gente tem que sentir. Por exemplo, eu posso ir lá no dicionário e procurar o significado da palavra amizade, mas eu só vou saber, eu só vou sentir o que é essa palavra amizade a partir do momento que eu for amigo de alguém, que eu tiver um amigo, na verdade. Não é como algumas palavras, eu vou lá, pego o significado da palavra dicionário. Aí ele me dá o significado da palavra dicionário, eu vejo no dicionário e o significado é concreto. Eu consigo visualizar, eu consigo entender, eu consigo assimilar esse significado. Muitas palavras que tem na nossa língua são palavras que a gente chama até, né, de substantivos abstratos. O que são substantivos abstratos? São aqueles que, para existir, não depende de outra pessoa. Então, algumas palavras são dessa forma. Eu vou saber o que é dor só no momento que eu sentir o que é uma dor de fato, não é verdade? O dicionário dá aquele significado óbvio, seco, escrito da palavra, mas para eu sentir, para eu compreender aquela palavra de fato, eu tenho que viver aquela palavra, eu tenho que experimentar. E cidadania é uma dessas palavras. Quando eu falo assim, cidadania é condição de cidadão com seus direitos e obrigações, tudo bem, mas o que é isso? O que é ser um cidadão? O que é ter direito? O que é ter obrigações e ter deveres? Então, cidadania é uma palavra que a gente tem que sentir, a gente tem que exercitar e tem que entender que eu só exerço a cidadania só acontece, né? Nós só podemos falar que somos cidadãos a partir do momento que a gente consegue, de fato, exercer os nossos deveres e cobrar os nossos direitos. E esses deveres e direitos vão muito além de votar, de apenas votar, de pagar os impostos, de cobrar os direitos. A gente tem que viver isso no dia a dia. Então, fala, por exemplo, né, a Constituição, que um direito do cidadão é o direito de ir e vir. Mas se limita a isso, da gente andar, ir para onde que a gente quiser, no lugar que a gente quiser? Não. O direito de ir e vir vai muito além. É o direito de eu estar num lugar e não ser incomodada pelo outro. É o direito de eu me manifestar sobre determinado assunto, numa praça, por exemplo, e desde que eu não interfira no direito do outro, eu não ser incomodada por estar ali. O direito à moradia que todo mundo tem não é aquele direito de eu ganhar uma casa de graça, não. É o direito de eu ter condições de conseguir a minha casa, o direito que toda pessoa tem a condição de não ficar no relento. Então a gente tem direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, né? Direito político, eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de ser candidato, eu tenho o direito de me manifestar sobre determinado candidato ou sobre determinado político. Direito esse que às vezes a gente vê por aí, né? Às vezes a pessoa se posiciona e ela é atacada,
ela é ameaçada. Então, a partir desse momento que isso acontece, eu estou sendo impedido de exercer a minha cidadania. Então, todas essas ações que a gente faz de exercer o nosso dever e cobrar o nosso direito, a gente está exercendo a cidadania. Mas isso é uma prática diária. Então, ser solidário é um exemplo de cidadania. Preocupar com o próximo é um exemplo de cidadania. Estudar, cobrar uma educação de qualidade é um exemplo de cidadania. Você tem o direito de estar na escola, o direito de ter aula, de ter professores? Tem, mas você também tem o dever de olhar se os seus direitos estão sendo cumpridos. Você tem um dever de fazer a sua parte. Enfim, pessoal, cidadania é uma coisa que a gente não simplesmente define, a gente vive. Então, a cidadania só é exercida quando todos, não só eu, né, tem os direitos respeitados. Então, o princípio básico da cidadania é a gente perceber, a gente compreender, a gente ter a consciência de que qualquer ação minha, ou seja, qualquer ação nossa, vai interferir de maneira positiva ou de maneira negativa na vida do próximo, na vida da minha cidade, na vida do planeta Terra. Então, eu espero que mais do que saber o significado da palavra cidadão, cidadania, a gente saiba de fato o que é ser cidadão, o que é praticar a cidadania. Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Ah, pessoal, eu já ia esquecendo. Querem saber o que é fusarca? Consulte o dicionário. Abraços! Nossas aulas do programa de hoje estão super interessantes. Com vocês, agora, uma aula que vai nos despertar o desejo de aprender cada vez mais. Oi, gente! Eu sou a professora Kelly e o meu trabalho é ajudar os estudantes a entender o mundo da matemática. Antes de mais nada, solta o teu likezinho para dar uma forcinha pra Sora e te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito. Qual é o estudante que nunca passou por esse momento? Que está fazendo lá o seu exercício de matemática e a resposta dá uma fração. E aí a professora olha para ti e diz: tem que simplificar. No, God! No, God, please, no! No! Não adianta chorar, não adianta reclamar, a gente tem que agir. Então vamos agir? Bora pra aula! O que é simplificar frações? Simplificar uma fração é quando a gente tem uma outra fração equivalente a ela, mas com termos menores. Quem viu o segundo vídeo do nosso curso aprendeu o que é fração equivalente e a propriedade fundamental das frações, que é uma propriedade que nos ajuda a achar frações equivalentes, tá? Se tu não viu ainda, é interessante até que tu veja, porque tu vai entender até melhor o que essa simplificação de frações, tá? Mas deixa eu mostrar um exemplo aqui, que com o exemplo vai ficar bem claro. Eu tenho uma fração 24/36. Eu quero uma fração equivalente a 24/36, só que com termos menores.
a propriedade fundamental das frações nos diz que a gente pode multiplicar os termos dessa fração para achar uma fração equivalente a ela, só que daí se tu multiplicar, tu vai ter termos maiores, ou então dá também para dividir os termos dessa fração por um número, e aí tu vai ter uma fração equivalente com termos menores. E é o que nós vamos fazer, porque eu quero simplificar a fração. Eu vou dividir o 24 e o 36 por um número que os dois sejam divisíveis, né? E aí tu vai escolher, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, porque o 24 e o 36 são divisíveis os dois, tanto por 2 quanto por 4, por 6 também, tá? Então, vai variar. E aí tu pode escolher. Eu vou escolher dividir por 2 agora, tá? Porque eu sei que, como são pares, são divisíveis por 2. E aí a gente vai ter 24 dividido por 2, 12, e 36 dividido por 2, 18. Eu tô tendo, então, uma fração equivalente ao 24 e 36 avos com termos menores, porque 12 e 18 são números menores do que 24 e 36, né? Então, eu consegui simplificar. Isso é simplificar. Olha, não reparem que esses estalos é da minha lareira, tá? Que tá com fogo aqui e a lenha fica dando esses estalos. Mas, então, o que acontece? Obtive, então, uma fração equivalente a ela com termos menores, mas eu ainda consigo diminuir mais. Se tu observar bem, o 12 e o 18 também são pares. Se eu quiser, eu posso dividir os dois por 2. Claro que poderia dividir por 6 também, se eu quisesse, tá? Mas eu vou dividir por 2. Se tu quiser dividir por 6, tu tá livre para isso, não tem problema nenhum. Eu vou te mostrar depois uma outra forma também que poderia ser dividido e dar a mesma resposta no final, tá? Então, eu vou dividir por 2 de novo, porque é a minha vontade. E aí, 12 dividido por 2 eu tenho 6, e 18 por 2 dá 9. Eu até gostaria de dividir por 2 de novo, porque ainda eu consigo diminuir mais a minha fração. Eu ainda consigo diminuir mais. Só que por 2 não dá mais para dividir, porque o 9 não é divisível por 2. E, como a gente viu no outro vídeo, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 5. Não. Tá? Tem que ser os dois pelo mesmo. E eu reparo que o 6 e o 9 são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir por 3. Tá? E aí, 6 dividido por 3, a gente vai ter 2, e 9 dividido por 3, 3. Agora sim, 2 só é divisível por 2 e 3 só é divisível por 3. Agora eu não consigo reduzir mais essa fração. E quando eu não consigo reduzir mais a fração, eu digo que ela é uma fração irredutível. Quando uma fração não admite mais simplificação, ela é chamada de irredutível. Tá, tudo bem, mas professora, tu dividiu por 2. E se eu quisesse dividir por outro número, pode? Pode, eu vou até te mostrar aqui uma outra forma. Ó. Vou pegar de novo 24 e 36 avos. Se tu quiser dividir por 4, poderia. Se tu quisesse dividir por 6, poderia. Eu vou dividir por 4 agora, para te mostrar que a gente chega nos 2/3 da mesma forma. Tá? Dividindo por 4, o 24 por 4 dá 6 e o 36 por 4 deu 9. Aí eu cheguei no mesmo 6/9 que tem ali. Ó. Vou dividir por 3... e a gente vai ter os 2/3 que já tinha obtido antes. Se tu tivesse dividido por 6, também poderia. Depois eu vou te mostrar uma outra forma, mais rápida ainda, de tu chegar na fração irredutível. Porque quando a gente simplifica frações, pessoal, geralmente, a nossa ideia é chegar na fração irredutível. Tá? Não é só chegar no quase irredutível, não. A minha ideia é sempre chegar na fração irredutível, quando não dá mais para simplificar. Vamos ver um outro exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho 30 sessentavos. Por quem eu poderia dividir o 30 e o 60? Eu poderia dividir eles por 2, porque os dois são números pares. Eu poderia dividir por 3. Eu poderia dividir por 6. Então, tem vários números pelos quais eu poderia dividir o 30 e o 60, tá bom? Eu vou dividir por 2, tá? 30 dividido por 2 eu tenho 15 e 60 dividido por 2 eu tenho 30. Consigo ainda reduzir mais. Eu posso dividir o 15 e o 30 por vários números, dentre eles por 3. Poderia por 5 também, se quisesse, né? Mas eu vou dividir por 3. Então, eu tenho 5 e 10. Eu consigo reduzir...
Olha o estalo da lenha. Eu ainda consigo reduzir ainda mais essa minha fração, o 5 e o 10. Eu posso dividir o 5 e o 10 por 5, porque eles são divisíveis por 5 os dois, né? O 5, aliás, só é divisível por 5 e por 1. Ele é primo. Então, a resposta vai dar 1 e 2. E agora eu não consigo reduzir mais. Essa é a minha fração irredutível. Mas, professor, eu posso chegar na fração irredutível mais rápido? Até mais demorado, se tu quiser. Eu vou te mostrar aqui uma forma de chegar mais rápido, né? Que é a nossa intenção. Uma coisa interessante de saber, gente, é que quando um número termina em 0, ele é divisível por 10. E os dois terminam em 0. Então, eu vou dividir por 10. Quanto maior o número pelo qual eu dividir, mais rápido eu vou chegar na fração irredutível. Então, dividindo 30 por 10, eu vou ter 3. E 60 por 10, eu vou ter 6. E agora, dividindo o 3 e o 6, os dois por 3, porque daí 3 só é divisível por 3, né, gente? Então, não tinha outra opção, eu teria que dividir por 3. Aí, eu vou ter 1 e 2. E aí, a gente chega na nossa fração irredutível mais rapidamente. Existe uma forma muito mais rápida da gente simplificar as frações, chegando na fração irredutível rapidamente, de uma vez só, que é através do MDC. Ah, mas professora, eu não sei o que é MDC. MDC é o máximo divisor comum. Tem um vídeo aqui no canal, o vídeo anterior a esse, que faz parte também do nosso curso. Eu chamei de aula bônus, porque ele não é especificamente de frações, né? O MDC não é um conteúdo de frações, mas ele vai nos ajudar na simplificação de frações. Então, ele tinha que fazer parte do nosso curso. Se tu não sabe MDC, se tu não sabe como calcular o máximo divisor comum, não perde tempo. Assiste essa aula de MDC, porque vai facilitar horrores a tua vida na hora de simplificar frações. Dá uma olhadinha só nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Se fosse o 24/36avos, que foi o primeiro exemplo lá que eu dei, tá? Que a gente ficou dividindo por 2, depois por 2 de novo e por 3. Se a gente soubesse o MDC deles, tá? Que eu não vou calcular aqui, porque o nosso objetivo agora é outro, tá? Aí tu assiste lá como é que se calcula o MDC e tu vai saber como fazer aqui. Então, eu vou já colocar direto aqui, né? Que o MDC é 12, do 24 do 36. E para que adianta eu saber que o MDC deles é 12? Ora, gente, se eu sei que o MDC dos dois é 12, eu vou dividir os dois direto por 12. 24 dividido por 12 vai dar 2, e 36 dividido por 12 vai dar 3. Então, eu cheguei no meu 2/3, que nem na letra A lá do primeiro exemplo que eu coloquei, né, que era 24/36avos, a gente teria chegado muito mais rápido no 2/3 se tivesse feito pelo MDC. É claro, tem pessoas que preferem fazer daquele jeito, não tem problema, vai do gosto do freguês. Mas se tu fizer pelo MDC, vai chegar muito mais rápido na tua fração irredutível, tá? Olha só aquele outro exemplo que eu tinha colocado do 30/60avos, sabendo o MDC dele, dá uma olhadinha. Olha só, calculando a fração, a simplificação, fazendo a simplificação da fração 30/60avos pelo MDC, eu primeiro calculo o MDC entre 30 e 60, que é o próprio 30, tá? Isso às vezes acontece do MDC ser um dos números. E aí, ó, o que eu faço? Eu vou dividir o 30 e o 60 direto por 30. E aí eu vou chegar imediatamente na minha fração irredutível, porque 30 dividido por 30 dá 1 e 60 por 30 dá 2. Tá? Então, eu cheguei na minha fração irredutível de uma vez só. Eu não precisei ficar dividindo por 2, depois por 5, depois por não sei o quê. Da outra forma que eu tinha falado também, a gente primeiro dividiu por 10. Dá para ser daquele jeito? Dá para ser daquele jeito. Mas tu chega mais rápido no resultado se fizer pelo MDC. Eu trouxe aqui a letra C, que é a fração 45/75avos. Eu poderia simplificar 45/75avos por 5, por 3, sei lá por quanto, tá? Poderia. Mas eu quero fazer pelo MDC porque eu quero chegar imediatamente na minha fração irredutível, tá bom? E aí o que eu faço? Eu calculo o MDC entre 45 e 75, né? E repito, se tu não sabe como calcular o MDC, não perde teu tempo fazendo de outra forma. É muito mais rápido, gente, fazendo assim. Mas, claro, o gosto é do freguês. Eu calculei, então, o MDC deu 15.
E aí eu pego o meu 45/75 avos e divido direto por 15. E a gente vai ter 3/5. Tá? Se a gente fosse dividir por 5, depois por 3, depois não sei o quê, ia demorar mais. Mas, como eu optei por fazer pelo MDC, eu cheguei na minha fração irredutível, né, no 3/5 mais rapidamente, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Termina aqui o nosso programa de hoje. Adorei as aulas e aprendi bastante. Quero agradecer aos professores que gravaram as suas aulas para o programa e agradecer também a vocês que têm nos acompanhado aí de casa. Lembrando que se vocês perderem o programa pela TV Candidez, é só acessar o canal do YouTube CRPE Divinópolis, que toda a programação se encontra lá. Um grande abraço e até mais!